Hebreus 13, do 7 ao 16. Eu lerei os ímpares e a igreja os pais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais nos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimento, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os filhos da verdade. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a criar de vida. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Não negligencieis igualmente a prática e a mútua cooperação, pois por tais sacrifícios Deus se compraz. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Bom, o hino que nós iremos louvar nesse momento vem falar, vem nos lembrar da nossa confiança em Deus. Porque confiança não significa que os problemas vão sumir, né? Os problemas vão existir. Mas a gente precisa acreditar e confiar somente em Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente. E nós temos que descansar, porque Ele nos prometeu que nos levará para o celestial. E lá em Jeremias 17, 7 e 8 fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como as águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Então, eu não sei quantas guerras eu ainda vou passar, quantas tribulações eu vou passar, mas eu sei que o Senhor está comigo. E essa precisa ser a convicção e a nossa fé. Louvemos ao nosso Senhor.
eu terei toda lágrima, toda lágrima, Deus enxugará tudo novo, se fará, e a nossa esperança, e a minha esperança está na glória, tua canção, glória em glória, seja a voz que nós e a coroa, glória, esperança, não é pena, minha esperança, já no nome, Deus já pode. Nós temos um Deus que irá nos buscar. Em Salmo 73, versículo 26 fala: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O próximo louvor fala que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor a cada dia. Nós precisamos do Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos quebrantar os nossos corações, nos entregarmos a Ele de todo o nosso coração, para que Ele possa reinar no nosso. Amém, irmãos? Cantemos.
Aleluia. Que essa possa ser a nossa oração, porque nós precisamos do Senhor a cada dia. Por isso, assentar, irmãos. Amém. Na primeira epístola de João 1, verso 9, diz: se confessarmos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estaremos agora no momento de confissão. Peço que cada irmão abaixe sua cabeça, ore ao Senhor, entregue a Ele todos os seus pecados, peça que Ele limpe o seu coração, a sua mente, para que você esteja aqui para prestar o culto que só Ele é digno. Logo após essa oração, eu peço o diácono Novelino, presbítero Novelino, que faça uma oração de confissão. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, já te cultuando, te adorando, cantando hinos a Ti. Ó Deus, nesse instante nós queremos confessar os nossos pecados, Senhor. Confessar as nossas falhas, os nossos erros, porque nós sabemos que falhamos todos os dias. Nesse domingo, ó Deus, nós erramos muito, nós falhamos. Nossos pensamentos, Senhor, não foram do Teu agrado. Nossas atitudes, ó Deus, nós omitimos muitas coisas da Tua palavra, Senhor. Nós não fizemos o que o Senhor nos ordenou. Ó Pai, nosso coração, nós falamos aqui nesse momento, nosso coração, Senhor, ele é enganoso. Ó Deus, nós falhamos a cada instante. Nós estamos aqui para pedir misericórdia, pedir graça, Senhor, pedir perdão. Nós cremos que Tu és um Deus perdoador. Nós cremos que o Senhor é um Deus que responde, um Deus que perdoa, um Deus que apaga as iniquidades, não por nossa bondade, Senhor, não por nada em nós. Enviou o Teu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Ó Deus, a justiça do Teu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela nos cobre, Senhor. E nós nos achegamos diante de Ti nessa hora. Nós pedimos a Ti, nos perdoa, nos ajude, Senhor, a ser os melhores cristãos, a obedecer a Tua palavra, Senhor, a colocá-la em prática no nosso dia a dia. Ó Deus, nos ajude a sermos santos. Senhor, nos ajude a praticarmos, Senhor, o Teu Evangelho, a obedecer, Senhor, fora daqui, não somente na nossa casa, no nosso trabalho, dia a dia. Ó Deus, nos ajude. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina a sermos sal e ser luz, a obedecer a Tua palavra. Ó Deus, obrigado. É a oração que nós fazemos a Ti, já pedimos do perdão. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou chamar o diácono de plantão para fazer o momento de ofertório. Essa igreja que se põe de pé. Logo após o Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Convido os amados irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João.
3. Apenas um versículo muito conhecido, o versículo 16 de João 3, versículo 16. Vamos estar lendo todos juntos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse foi o amor de Deus por todos nós. E também com essa mesma gratidão e alegria, convido a igreja, aos irmãos, a trazerem suas ofertas e seus dízimos na casa do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por todos nós. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, te rendemos graças, Senhor, por mais esse dia que nos concedeste, por essa noite, ó Deus,
estamos reunidos como igreja do Senhor, para te louvar, para te bendizer, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. E nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, ricas bênçãos que venham de Ti, aqueles que trouxeram o seu dízimo e as suas ofertas, no seu coração grato a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, com saúde, com paz, com trabalho, meu Deus, que seus sonhos possam ser realizados, Deus, porque confiamos no Senhor e entregamos a nossa vida ao Senhor. Que esses recursos seja, Pai, ministrado por mão sábia, que o seu reino continue avançando e que vidas, Senhor, seja, Senhor, tirado das trevas para o seu reino de luz. Pedimos também, ó Deus, que fale os nossos corações nessa noite, através da sua palavra, ó Deus, e que ela, Senhor, ela seja o nosso alimento para a nossa edificação e em Ti, ó Pai. Pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e fazendo no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar.
Gostaria de chamar as crianças para vir aqui à frente, as tias que vão estar ministrando a aula para as crianças. Também gostaria de saber se temos algum visitante, primeira vez, segunda vez, temos visitante. Seja muito bem-vindo aqui à Casa do Senhor. Se não tem nenhuma igreja, permaneça aqui conosco. Seja bem-vindo para ele. Seja bem-vindo em nome de Jesus e vosso sempre. Estarei pedindo nesse instante que o presbítero Paulo faça uma oração, tanto pela saída das crianças quanto pela iluminação. Bom Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque tu nos concede a oportunidade de podermos estar cultuando nesta noite. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos trouxeste até aqui. E já podemos, Senhor, entoar louvores e agradecermos, Senhor, pelas tuas bênçãos, confessarmos os nossos pecados e agora, Senhor, nos preparamos para ouvir a tua palavra. E para isso, ó Deus, nós clamamos pela tua misericórdia, através do teu Espírito Santo que fale aos nossos corações, para que possamos compreender, Senhor, melhor os teus desígnios para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, por estes pequeninos, ó Deus, que também necessitam ouvir a tua palavra, para que eles, Senhor, sejam instruídos segundo o santo ensino que as suas professoras estarão fazendo com eles, para trazermos tudo que ouvirmos aqui dentro e tudo que eles ouvirem lá nas salas, seja obra e graça do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por este momento. E o teu servo, Senhor, que estará falando aos nossos corações. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Passa a palavra ao vereador também. Agora tá bom. Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Seja bem-vindo. Essa é a casa do Senhor. Enquanto o Marcos aqui está ajustando o nosso som, a gente se cumprimenta. A gente vai aqui alinhando a nossa igreja e hoje a gente continua com a nossa série de pregações acerca das cartas do nosso Senhor às 7 igrejas da Ásia. Nessa série aí nós já vimos algumas igrejas, algumas das cartas às igrejas, e a gente continua nesse nosso esforço de entender o que o Senhor escreveu ou ditou através de João para aquelas igrejas. E sobretudo, principalmente, será que essas cartas, será que essas advertências, será que essas administrações, se assim a gente pode dizer, elas servem para as nossas igrejas, em especial para a nossa igreja hoje? É esse o questionamento que a gente vai fazer, é isso que a gente vai fazer. Você que nos visita também, sinta-se muito bem-vindo a essa casa do Senhor. Calma, que a gente está chegando lá, vamos chegar aí. Posso deixar agora? Enquanto isso, quero pedir que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 3. A gente vai estar fazendo a leitura dos versos 1 ao verso 6. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Nós aqui faremos a leitura da carta à igreja de Sardes. Faremos a leitura, eu quero que você acompanhe e mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar. Eu vou pedir para que você me ajude na leitura, enquanto está vendo aqui, ajustando as questões de microfone, você acompanha comigo, a gente faz essa leitura junto. Vamos fazer todo mundo junto? Vamos lá, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e tem nome de que vives
vida, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tenho recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Vestido de vestiduras brancas, e de nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra do Senhor, amém? Eu quero orar contigo mais uma vez. Deus, nós somos gratos pela tua palavra, Pai. Nós somos gratos porque ela chegou até nós, porque nós estamos aqui debruçados nela, Pai. O nosso amor hoje, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha constranger-nos, Pai, do pecado. Ó Pai, venha moldar, venha transformar, venha, Pai, se necessário, dar um chacoalhão nas nossas vidas, Pai, para que a gente possa sair daqui diferente. Para que a gente possa sair daqui entendendo quem o Senhor é e o que o Senhor quer para nós. Pai, a gente pede também que tudo aquilo que for distrair a gente, Pai, que o Senhor ajude a não dar, que nós não possamos dar atenção para essas coisas. Nós oramos, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor possa derramar o seu Santo Espírito, para que Ele possa nos iluminar e assim entender a tua mensagem para cada um de nós. Assim a gente ora com o nosso coração grato. Em nome de Jesus, amém e amém. Vai, deixa isso aqui. Sim, Senhor Diácono, o Senhor é muito bom. Meus irmãos, duas histórias, dois fatos que aconteceram, que são muito interessantes para a gente entender aqui algo que é muito interessante. E o fator principal que talvez não tenha esse pedaço, essa perícope aí da um pequeno fato quando eu estava na faculdade, né? Alguns sabem que eu estudei aquela ciência que todo mundo gosta, que se chama química, né? E eu estava numa aula de mineralogia. E o que faz em mineralogia? Eu acho que o nome é sugestivo, a gente estuda os minerais. E nisso o professor estava apresentando alguns minerais ali, e ele apresentou um pedacinho, uma pepita de ouro, e outra de um mineral chamado pirita com P, que é o sulfeto de ferro. E aí o que a gente faz, aí o professor estava falando, como é que se diferencia ouro de pirita, né? Qual que é o principal teste? Os dois são muito parecidos. E todo mundo que conhece ouro sabe que um dos testes que a gente faz é dar uma mordiscada no ouro, naquela peça, porque uma das características do ouro é a maleabilidade, enquanto que a pirita, isso não acontece. Se você der uma boa mordiscada na pirita, é capaz de você quebrar um dos seus dentes, tanto que o nome popular da pirita é ouro dos tolos. Você já ouviu falar nisso? Né? Ele tem um brilho parecido, ele é muito semelhante, mas ele não é aquilo que ele é. Ouro e ouro dos tolos, o nome é muito sugestivo. Também teve toda aquela época, né, na década de 70, 80, na região de Serra Pelada, onde tinha a mineração e extração do ouro. Ouro dos tolos e o ouro. Graças a Deus eu não mordi nenhum, meus dentes ainda estão bem. Graças a Deus. E a segunda história, um fato muito interessante, com um esportista chamado Lance Armstrong. Quem é Lance Armstrong? É um ciclista. Lance Armstrong foi um dos maiores vencedores de ciclismo. Então, as provas de ciclismo são feitas de uma maneira muito diferente. São etapas, e essas etapas, a pontuação daqueles que vão tendo as melhores posições
elas dão uma pontuação e o campeão é um somatório de tudo. Lance Armstrong foi um grande ciclista, ganhava muitas coisas, só que no determinado momento da sua vida ele foi acometido de um câncer, o que fez com que ele parasse, interrompesse a sua carreira. E no mundo todo ficou atônito, porque Lance Armstrong era um daqueles esportistas que ficava na história e talvez o nome dele ia ficar para sempre, um esportista, talvez como o Michael Jordan no basquete, Tiger Woods, o Pelé, enfim, era o Lance Armstrong. E ele para. Só que ele se curou desse câncer. E ele volta a concorrer, claro que agora com uma idade próxima, depois do tempo, há 40 anos. E ele volta. Surpreendentemente, ele começa a vencer as baterias e começa a vencer, e todo mundo, o mundo para ouvir, para observar aquela situação, porque como que um ciclista de 40 anos conseguia ter um desempenho melhor do que ciclistas com 22, 23, 24, 25, e todo mundo comemorava. Muitos palestrantes de motivação colocavam Lance Armstrong como exemplo. Só que nem tudo eram flores. Descobriu-se um esquema de dopagem, que a gente chama de dopagem bioquímica, o que a gente chama de dopagem de sangue. Resumindo, ele fazia transfusões de sangue nele mesmo, com sangue com mais oxigênio, isso dava mais energia para ele. Só que um dos ciclistas, ele meio que confessou esse esquema. Você já deve ter ouvido falar, por que eu coloquei essas duas histórias, o que tem a ver nessa situação? Você já deve ter ouvido falar daquela frase que as aparências enganam. Com certeza você já deve ter ouvido falar nessa frase. E aqui o contexto da igreja de Sardes é exatamente esse. As aparências enganam. Aquilo que parecia estar lindo, aquilo que os nossos olhos viam, os olhos daqueles da época que viam, nem sempre ou pareciam ser aquilo que de fato é. Não era ouro, parecia ser ouro dos tolos. E aqui essa carta, 6 pequenos versículos, aqui há uma repreensão, mas ao mesmo tempo em que existe essa repreensão, também há uma maneira de o Senhor Jesus, assim que faz com as nossas vidas, Ele dá uma solução para aqueles que querem voltar e voltar a ter um convívio saudável com Ele. E essa aqui é a mensagem de Sardes. Parece um pouco com a mensagem, com a carta da igreja de Éfeso. Eu acho que foi Filipe que pregou a igreja de Éfeso, É um pouco parecido. Mas eu quero que você preste atenção nesses 6 versículos, na exposição deles. Versículo 1, acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Vale a gente entender primeiro o que era a igreja de Sardes, a cidade de Sardes. Sardes era uma cidade que ficava num local alto, no local onde tinha muitos penhascos. Era uma cidade que tinha uma dificuldade de ser acessada e até mesmo invadida. E era uma cidade que é rota comercial de todo aquele contexto ali. Então havia um fluxo de comércio, de dinheiro, de tudo que você pode imaginar naquela cidade. Ainda assim era conhecida como uma cidade muito próspera. Por isso muitas pessoas passavam por ali e a própria cidade ela desfrutava dessa prosperidade. Então Sardes era uma cidade que tinha lá a sua devida pompa, tinha seu devido status ali de uma cidade proeminente, uma cidade destacada naquela época. Mas e ali tinha uma igreja. E aqui a censura ela é direta. A censura é direta no versículo 1. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos, que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Conheçam as tuas obras. Olha, que tens nome de que vives. Estás morto. Já parou para imaginar como deve ser você entender que está vivo
e de fato está morto. Aqui o que é interessante nesse versículo primeiro é que eu vou pedir para o pessoal, Lohane, você pode voltar por favor, minha irmã? Muito obrigado, sempre gentil. No versículo primeiro nós temos aqui algumas colocações como que o autor, né, que é o nosso próprio Deus, ele coloca aqui como ele se apresenta. Preste atenção, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E que interessante a gente entender aqui, né? Todas as vezes aqui que aparece o número 7 em Apocalipse, né? Cerca de mais de 60 vezes o número 7 é colocado. Não porque tem 7 igrejas só, talvez tinham até 10, 20, mas a ideia do número 7 aqui em Apocalipse é a ideia da plenitude, a ideia do todo, a ideia da perfeição. Então aqui, olha que interessante, não existem 7 Espíritos de Deus, existe um Espírito só, que é o Espírito Santo, mas aqui a ideia é aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas, aquele, o nosso Deus, dado o controle da igreja dele, e que é o próprio Espírito de Deus. Aqui é uma fala de autoridade. Aqui é uma fala em que o nosso próprio Deus ele se coloca como uma autoridade, aquele que conhece o coração e a mente daquela igreja. Ele está dizendo, olha, eu conheço essa igreja, eu controlo essa igreja e eu tenho que cuidar para essa igreja. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas diz, para a autoridade, conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei quais têm sido as suas atitudes. Eu sei como a igreja de Sardes se porta. Vocês têm nome de que vives. A fama de vocês é muito boa. Só que vocês são mortos. Vocês são mortos. Estão literalmente mortos. A reputação, talvez, para a sociedade, até se a gente parar para pensar de maneira bem cuidadosa e um pouco imaginando, talvez até a reputação entre eles próprios possa ser de uma igreja que tem fama. Talvez a igreja presbiteriana de Sardes, né, se a gente pudesse fazer aqui, né, um jogo de palavras, tinha uma determinada fama naquela cidade. Mas aqui o veredito é muito claro, a censura aqui é muito direta. É de uma forma direta que chega até a constranger o nosso coração. Eu conheço suas obras, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nota 0. Estás morto, não tem vida. Vocês estão como aqueles sepulcros caiados. Vocês estão mortos. Essa fama de vocês é só da boca para fora, é só imagem, é só maquiagem. Mas olha, essa igreja está literalmente morta. Esse é o veredito. Esse é o veredito muito claro e muitas vezes quando li esse texto, às vezes a gente se coloca no lugar, será que o Senhor Jesus, eu ficaria muito assustado se ele viesse e falasse comigo. Conheço as tuas obras, de que tem nome de que vives e estás morto. Aqui o diagnóstico é muito claro. É muito claro, aquilo, as aparências enganam, aquilo que vocês estão aparentando não é aquilo que está no coração de vocês. Mas o texto segue, versículo 2. Além desse diagnóstico muito claro e muito assustador, aqui é colocado um momento aqui de talvez uma espécie de como se reconciliar, como que isso pode mudar. Como que esse jogo pode virar? Será que é impossível? Será que essa igreja que é dada como morta, será que ela não tinha mais esperança? E aqui o versículo 2 e o versículo 3, existem 5 imperativos aqui nesses 2 versículos que dizem de maneira bem clara o que deve fazer para que essa morte ela acabe. Olha o versículo 2, acompanhe comigo a leitura. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui a gente tem as 2 primeiras atitudes. A primeira, ser vigilante. Seja vigilante
E aqui tem uma figura que é muito legal e para aquele contexto. Lembra que eu disse para os irmãos aqui que a cidade de Sardes era uma cidade que vivia entre penhascos, uma cidade alta, uma cidade que era difícil de ser acessada. Aqui o contexto é o seguinte: eles se gabavam, aquelas pessoas que viviam em Sardes se gabavam tanto daquela cidade, uma cidade alta, não tem penhasco, é mais alto que Petrópolis, é mais alto, quem já foi lá na minha casa, é mais alto que a casa do Grion. Quem for lá na minha casa sabe que é alto. Então, é bem ao ponto, ninguém vai nos invadir. Ninguém, e olha como que a história é interessante. 2 vezes essa cidade ela foi invadida, tanto que tem um historiador que diz o seguinte, que eles não tiveram nem o tempo de colocar suas botas para a luta. Eles foram pegos de surpresa. Então aqui o versículo 2, ele é bem interessante e diz: olha, vocês estão se gabando para essa cidade de vocês ser uma cidade próspera, de ser uma cidade segura. Sejam vigilantes. Sejam vigilantes. Cuide de vocês, cuide do coração de vocês, cuide da vida de vocês. Sejam vigilantes. Porque todo mundo sabe que quando o ladrão vem, ele não avisa. Ele vem de maneira repentina. Ele vem de maneira sorrateira. E como a gente pode observar quando a gente menos espera. Ser vigilante. Ser vigilante. Seja vigilante. É a primeira mensagem, mas o texto ele continua. E consolida o resto que estava para morrer. Consolida o resto que estava para morrer. Vamos entender essa frase aqui, porque às vezes ela pode parecer uma coisa, mas só que ela não é. O que é consolidar o resto que estava para morrer? Quando eu fui ler pela primeira vez, não é consolidar a morte aqui, não é isso. Aqui o intuito é fortalecer aquilo que estava para morrer. Então perceba, a igreja está em franca decadência. Ela se abre para toda uma vida que não agradava ao Senhor Jesus, que não agradava a Deus. Mas ainda ali tinha um remanescente fiel. Ali ainda tinham pessoas que criam. No decorrer do texto a gente consegue ver isso. Aqui a mensagem é: fortaleça aqueles que podem estar um pouco fracos, aqueles que ainda tem um pouco de fé, a chama do Espírito Santo ainda está no coração deles. Fortaleça aquilo que estava para morrer. Fortaleça. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Nós pensamos assim, os grandes movimentos de avivamento, eles não iniciam por grandes grupos de pessoas. Às vezes são grupos pequenos de pessoas que são movidas pelo Espírito Santo de Deus, que são chamadas para fazer grandes avivamentos. Fortaleça aquilo que possa estar um pouco vendo toda aquela situação, toda aquela debanada de gente com uma vida de maquiagem, com uma vida de status, com uma vida de rede social, com uma vida só de imagem. Fortaleça aquilo que está para morrer, fortaleça. E olha que interessante, o versículo 2 ele continua. Aqui continua a repreensão, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E agora a gente vai para o versículo 3. Mais alguns imperativos de atitude que a igreja tem que ter. Acompanhe comigo a leitura que faço. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Meus irmãos, esse versículo, ele é um tanto assustador. Mas aqui nós temos 3 atitudes que são muito interessantes. A primeira: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Uma vez aquela igreja já havia ouvido e já havia recebido da palavra do Senhor. E já ouviram um dia, o Espírito de Deus já tinha feito diferença na vida deles. Como a gente estudou aqui,
acerca da fé salvadora, na nossa confissão de fé de Westminster, a nossa fé ela tem momentos, nós temos altos e baixos, mas essa fé tem que ser fortalecida. Então, já que essa fé tem que ser fortalecida, porque uma vez ela foi pregada, uma vez ela fez a diferença de maneira total no nosso coração. Então, aqui o chamado é: lembra-te do que tem recebido e do que você ouviu. Lembra-te daquele primeiro amor. Volta às primeiras obras, como algumas cartas aqui a outras igrejas. Volta às primeiras obras. Volta àquele momento em que a preocupação com o seu pecado era grande, em que você tinha cuidado. Às vezes, eu imagino que os irmãos conheçam pessoas que se converteram, alguns aqui, eu imagino que se converteram no período de entendimento, já quando adultos. Vocês já pararam para reparar que coisa interessante? Quando a pessoa se converte, claro, nada contra aqui quem nasceu em berço, cristão, glória a Deus por isso, Deus seja louvado pela sua vida. Mas quando adultos são convertidos, sobretudo aqueles que tinham uma vida mergulhada em pecado, parece que quando o Espírito Santo impacta de maneira total, de maneira a fazer toda a diferença, parece que a pessoa fica muito minuciosa com aquela questão do pecado. Você já parou para reparar isso? Lembra-te do que tens recebido, do que tens ouvido. Um dia essa palavra já impactou o seu coração. Um dia esse Deus, ele tocou o seu coração. Lembra daquilo que foi falado. E aí o texto segue: guarda-o e arrepende-te. E acima de tudo, atitude. Arrepende-te. Arrepende daquilo, de todos esses seus erros. Arrepende dessa vida que é uma vida de imagem, de uma vida de status, de uma vida de aparência. Arrependa-se disso. Perceba que o veredito do Senhor Jesus aqui, ele é cabal, ele é evidente, ele é direto. Mas em todo momento, em toda a história das Escrituras, nós vemos quando há arrependimento verdadeiro, quando há arrependimento sincero, quando há arrependimento daquilo que fizemos de errado, Deus, ele há de estar conosco, Deus há de nos acompanhar. Arrepende-te. Arrepende-te de muitas das nossas hipocrisias que nós cometemos. Arrepende-te. Essa é a mensagem para Sardes, mas essa é uma mensagem que vem para a gente. E aqui nesse último pedaço, aqui nessa partida do versículo, há de fato uma ameaça propriamente dita. Perceba: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O nosso Senhor, ele vem no momento em que não sabemos. Então nós devemos nos policiar. Nós devemos a todo momento estar com Ele. E o que é interessante, essa parte final do final, e não conhecerás. Perceba essa parte, que ela é muito interessante, vem sendo muito legal para nós. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Se não vigiarmos, se não nos arrependermos, quem vem contra nós é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele vem contra nós. Nós devemos deixar isso bem claro. Às vezes essa é uma mensagem que não é macia, não é gostosa de ser falada, mas aqui é muito claro: eu virei contra ti. Eu virei contra ti. E olha o versículo 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. No versículo 4 e 5, nós vemos as promessas bem colocadas àqueles que foram vigilantes, àqueles que se arrependeram de maneira total, de maneira evidente, confessando nosso Senhor Jesus. Estão aí as promessas, as bênçãos. Essas poucas pessoas aí em Sardes que não contaminaram vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Vamos no 5
5 já de uma vez, que tem aí uma ligação. O vencedor, acompanhe comigo o 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa é a maior promessa. Perceba a diferença no versículo 3 e aqui no 4 e 5. Se somos vigilantes, se andamos consolidados com o nosso Deus, firme na nossa fé, em vez dele vir contra nós, pelo contrário, ele nos dará vestiduras e nós andaremos com ele. Olha que interessante, verso 5, vestiduras brancas, aqui a pureza, nós estaremos com ele. Vale a pena nós mantermos uma vida de santidade, vale a pena nós mantermos uma vida honrando a Deus. Como a gente pregava lá para a Federação de Adolescentes na sexta, a gente pregava sobre Daniel. Daniel é um dos exemplos muito interessantes disso. Ele honrou com a sua vida e com as suas atitudes a Deus. E Deus o honrou de maneira total, de maneira tal. E aqui a questão não é barganha, não é troca, não é prosperidade, não é nada disso, meus irmãos. Mas Deus acompanha, Deus anda com ele. Pensou em todo momento em que ele honrou a Deus. Quando ele foi instado de tantas maneiras para abandonar a Deus, para negar a Deus, foi forçado, o nome dele foi mudado. Ele, como diz a palavra, essa versão aqui, revista atualizada, resolveu Daniel firmemente, perceba, firmemente não contaminar-se com aquelas iguarias do rei, que era a idolatria à época. Ele vigiou, ele foi vigilante, ele lembrou, ele guardou daqueles mandamentos que haviam sido colocados no coração deles. O coração dele, no caso, claro, ele e seus 4 amigos. E aqui a segunda promessa, além das vestiduras brancas, algo que é maravilhoso. Pelo contrário, a parte final desse versículo, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Isso é maravilhoso. Como a gente cantou aqui, né? Eu agradeço o Ministério de Música, porque cantou basicamente, tudo convergiu para esse momento do capítulo 3, essa carta à igreja de Sardes. Em muitos momentos, como a gente cantou aqui com o cântico Preciso de Ti, em muitos momentos nós teremos frieza, nós teremos aquilo, a gente vai dar mais ouvidos ao pecado que fez essa igreja de Sardes, que abandonou, preferiu viver do seu status, das suas riquezas, abandonando Deus, mas com o nosso Deus, Ele andando ao nosso lado, essa nossa fé que um dia Ele plantou no nosso coração, ela é reavivada. Por isso que a gente deve lembrar dele, por isso que a gente deve ser vigilante, por isso que um dia a gente deve a todo momento andar nessa sintonia com o nosso próprio Deus. E o prêmio é esse, como também o Ministério de Música cantou, a gente vai falar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A gente um dia vai estar com Ele, com essas vestiduras brancas, face a face com Ele, ceando o banquete de cordeiro junto com Ele, lado a lado. Isso tem que ser motivador, meus irmãos. Isso tem que ser motivador. As nossas obras, elas de fato, elas devem refletir isso, essa busca incessante, intencional por esse Deus. E o versículo 6 ele termina com aquela mensagem que é comum a algumas outras cartas aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem um coração sensível ao agir do Espírito, ouça a mensagem, se aproprie dessa mensagem e coloque em prática, se a gente pode dizer assim. Nós somos chamados a sermos uma igreja que não vive de imagem, que não vive de colocar um cachaço não é isso. Nós somos chamados a sermos uma igreja que pelas nossas atitudes, pela nossa vida, faz a diferença, que transparece, que brilha. Eu quero aplicar esse texto de maneira muito clara, meus irmãos. Muitas
das nossas atitudes como igreja, como povo de Deus. Às vezes elas gritam de maneira a não sermos uma igreja de fato, mas só aparentarmos uma imagem. Essa talvez seja a única aplicação que nós entendamos, que muitas atitudes nossas, nós precisamos refletir no mínimo, para que a gente não viva uma vida de hipocrisia, para que a gente não viva uma vida de status, de maquiagem, mas que a gente viva um dia, a gente possa ter o nosso Deus, confessando o nosso nome diante do Pai. Não é a agenda cheia que diz se a igreja está boa. Não é a igreja ativista que diz se a igreja é deles. Hoje, as lições aí dos adultos falaram do ativismo, né? Claro que ali, por uma situação, ali falam do identitarismo, né? Mas não é o ativismo que nos diz que de fato somos Deus, mas o nosso coração contrito, mudado, arrependido, que quer voltar ao primeiro amor. Esse é o chamado de Deus, não só para a igreja de Sardes, mas para mim e para você. Nós, igreja do Senhor, que a gente possa se lembrar daquele momento onde a gente tinha cuidado, onde a gente tinha minúcia, quando a gente, como diz a expressão, pisava em ovos para não pecar com o Senhor. A gente espera que a gente tenha isso. Se você tem isso, glória a Deus pela sua vida. E aqui a mensagem é muito clara, que a gente possa ter isso, porque de fato as duas realidades podem acontecer. Se não lembrarmos do nosso Deus, sim, Ele virá contra nós, mas se lembrarmos dele, Ele virá e confessará o nosso nome diante do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Santo Deus, eu quero te agradecer, porque essa palavra ela fala aos nossos corações. Deus, nós sabemos que em muitos momentos o nosso pecado, ele nos assedia, Pai, nós sofremos tentações, e Pai, em muitos momentos nós não somos vigilantes. Deus, o nosso clamor nesse momento é que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha, Pai, nos mostrar onde está o nosso pecado, onde está aquele momento que a gente tropeçou, em que a gente deu as costas para o Senhor. Ó Deus, venha, Pai, mas venha também, Pai, o nosso clamor é que o Senhor venha com um som de renovo, Pai, em nossos corações. Que o Senhor venha renovar nosso coração, nossa mente, Pai, para que sejamos igreja de verdade, igreja que vai ser reconhecida por Ti, Pai. Não porque somos uma igreja ativista, mas porque somos uma igreja que reflete a Tua santidade, que reflete, Pai, que nós somos filhos Teus. Ó Deus, manda o Teu Santo Espírito para que venha nos convencer de todo esse pecado, Pai, e que venha nos ajudar a estar cada dia mais próximos de Ti, Pai. E, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, transformados, Pai. Venha pela nossa igreja especial, Pai, nossa igreja que completamos esse tempo, Pai. Venha, Pai, encher os nossos corações, Pai. Venha, Pai, levantar para as pessoas aqui, Pai. Venha usar-nos, Pai, como vaso na mão do oleiro, Pai, para que o Seu nome seja glorificado. Ajude-nos, Pai, a sermos vigilantes, a lembrarmos, Pai, da Tua lei, Pai, a lembrarmos de obedecermos a Ti, Pai, e acima de tudo, Pai, que nós possamos nos arrepender do nosso pecado, Pai. Nós assim oramos, Pai, com o nosso coração grato, Pai, porque essa palavra é uma palavra de esperança, Senhor. Ao mesmo momento, Pai, que o Senhor deixa de maneira muito clara o juízo, Pai, o Senhor também é o Deus de esperança, Pai. É o Deus que tem grandes promessas para nós. E, Pai, ajude-nos, Pai, a apropriarmos, Pai, a tomarmos posse dessa promessa, Pai, através de uma vida piedosa, através de uma vida obediente ao Senhor. Nós assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus te abençoe ricamente. Amém.
Gwen. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão. Convido a igreja que fique de pé para cantarmos o hino 313.
teremos o aniversário da UCP. Sábado teremos o culto da Sinodal de Uva. E no próximo sábado, aí sim teremos o aniversário da UCP. Gostaria de chamar o pastor para fazer a oração final. Irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo, ó Deus, que aconteceu aqui nesta noite. Muito obrigado, porque o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor nos chamou, ó Deus, a um arrependimento, a mudança de comportamento, e nós queremos, ó Pai, te agradecer imensamente por isso. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma semana de comunhão com o Senhor e comunhão com os nossos irmãos. Nós possamos, ó Deus, experimentar momentos, ó Deus, na Tua presença durante toda a semana. E que nós possamos ver o Teu agir no nosso meio. Que a Tua mão bondosa e benfazeja esteja sobre nós. E que, ó Deus, a cada dia possamos perceber que o Senhor conduz a nossa vida, que o Senhor conduz a nossa história. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do bondoso e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo, que a comunhão bendita, a proteção poderosa do Senhor, esteja sobre todos e com todos permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.